Numa época em que andar pelas ruas distribuindo porrada para todo lado era comum, pelo menos nos arcades, o gênero beat'em up foi crescendo. Então a Konami decidiu participar ainda mais dessa briga. Em 1993, ela trouxe 3 personagens para cuidar de uma cidade tomada pelo caos, contra inimigos genéricos, num formato bem conhecido e divertido. Afinal, não era à toa que o gênero fazia tanto sucesso. Com meia dúzia de incrementos, Violent Storm estava lá, jogado num canto de uma sala, esperando suas fichas. Vamos conhecer um pouco mais dessa pérola que passou por muita gente, mas acabou esquecida. Mas antes, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma das notificações, ok? Depois da vinheta, é hora de voltar para 1993. Bora pro vídeo? Violent Storm é um beat'em up de progressão lateral desenvolvido e publicado pela Konami, lançado originalmente para os arcades no ano de 1993. E se vocês conhecem a história da Konami nos arcades, sabem que em 1993 não era exatamente um período em que a empresa precisava provar que entendia de pancadaria. A Konami já havia construído uma reputação no gênero, passando por jogos como Crime Fighters em 1989, e Vendetta, lançado em 1991. Violent Storm, então, surgiria justamente como a terceira e última entrada dessa linha beat'em up. Mas havia um problema. Em 1993, o gênero já estava extremamente disputado. Capcom, Konami e outros gigantes do mercado haviam transformado os arcades em verdadeiras arenas de pancadaria. O jogo Final Fight havia estabelecido um padrão que praticamente todo novo jogo precisava seguir. Então, em vez de abandonar a fórmula, a Konami decidiu refiná-la. Violent Storm foi produzido internamente pela própria Konami, e o resultado era uma máquina de 3 protagonistas bastante diferentes entre si. Só que a Konami também não queria entregar apenas mais um jogo em que você anda para direita e sai batendo em tudo que aparece. Ela queria chamar a atenção de alguma forma, e tentou fazer isso pela ambientação. Violent Storm misturava uma cidade caótica e em reconstrução, uma estética que parecia juntar filmes de ação tipo B e aquele exagero visual típico dos arcades dos anos 90. Tudo isso servia de cenário para uma história que, apesar de simples, tinha uma premissa interessante. O jogo nos coloca em um futuro indeterminado, depois de guerras, caos e destruição, num momento em que conflitos deixaram o mundo devastado. Agora, sobreviventes precisam reconstruir suas cidades e tentar recuperar uma sociedade que praticamente foi destruída. Só que reconstruir o mundo não significa necessariamente torná-lo mais seguro. Com o poder das antigas estruturas enfraquecido, gangues violentas começaram a dominar as ruas e explorar uma população que já estava fragilizada pela guerra. E dentre todas elas, existe uma organização particularmente perigosa, a Guild Gang. É nesse cenário que aparecem Wade, Boris e Kyle. Os 3 atuam como vigilantes e percorrem as ruas protegendo pessoas que não têm condições de se defender sozinhas. Até que, durante uma dessas patrulhas, eles encontram uma velha amiga chamada China. Ela está simplesmente atravessando a rua com um ar que por alguns segundos parecia absolutamente normal. Até que surge o personagem Red Freddy, o braço direito de Lord Geld. E o mais estranho é que de Red ele não tem nada, afinal de contas ele é meio verde. Ele aparece pilotando sua motocicleta e simplesmente sequestra China diante dos 3 protagonistas. E é nesse momento que uma simples patrulha se transforma em uma missão de resgate. Agora, Wade, Boris e Kyle precisam atravessar a cidade, enfrentar membros da Guild Gang e chegar até o homem responsável por tudo aquilo, Lord Geld. E como manda a cartilha dos grandes arcades dos anos 90, não existe exatamente um caminho curto. A jornada passa por diferentes áreas da cidade e coloca os 3 contra uma coleção cada vez mais absurda de inimigos e chefes, até chegar ao confronto final. O que no papel é uma história simples, com uma garota sendo sequestrada, 3 heróis que vão atrás dela enfrentando uma gangue inteira, é justamente a maneira como a Konami tentou transformar essa premissa em 7 estágios de puração. Personagens exagerados, cenários pós-apocalípticos e combates pensados como insanos, que começam a revelar a verdadeira identidade de Violent Storm. E se a missão é atravessar uma cidade destruída na pancadaria, nada melhor do que ter 3 personagens completamente diferentes para fazer isso. Wade, Boris e Kyle formam um trio de protagonistas, seguindo um padrão já conhecido. Aquele equilibrado e galã, metido a bad boy, um grandão tanque, lento mais forte, e um cara estiloso, mais fraco, mas que compensa com agilidade, fazendo com que as suas experiências mudem consideravelmente dependendo de quem está sob seu controle. Logo no início temos um fator que era bem-vindo em máquinas arcade da época,
para ajudar a economia de fichas, que eram os comandos simples, apenas 2 botões, ataque e pulo. Combinados dão um golpe mais amplo, consome vida e acaba espalhando o bolinho. Além disso, temos traços que diferenciam de leve a gameplay de outros similares. Eles têm golpes como rasteiras, batem nos inimigos quando eles estão no chão, alguns golpes de contenção e por aí vai. Para conhecer os protagonistas, a gente começa pelo Wade. Ele é aquele tipo de protagonista que funciona bem para praticamente qualquer situação. Não é o mais forte e nem o mais rápido. Também não possui o maior alcance, mas consegue combinar velocidade e poder de maneira bastante eficiente. Seu estilo é mais para brigão de rua e acaba sendo uma escolha das mais naturais para quem está jogando pela primeira vez e ainda descobrindo as possibilidades de sistema de combate. Agora a gente vai para Boris, é o tanque do grupo, grande, musculoso e muito mais lento que seus companheiros, mas compensa a falta de velocidade com uma força brutal. Ele não se limita a bater mais forte, ele possui uma série de agarrões e arremessos próprios, e é o único dos 3 capaz de levantar determinados inimigos pesados e jogá-los livremente pelo cenário. Agora a gente chega em Kaio, o extremo oposto. Se Boris resolve os problemas na base da força bruta, Kaio prefere velocidade. Ele é o mais rápido dos 3 e também possui maior alcance, principalmente graças aos seus golpes e sequências de chutes. O preço disso é o menor poder de dano individual. Na prática, Kaio é perfeito para quem gosta de permanecer em movimento, atacar rapidamente e não deixar que os inimigos se acumulem em volta. O cenário também faz parte da briga. Outro ponto que Violent Storm explora é a maneira como a gente pode utilizar os cenários. A aventura é dividida em 7 estágios e eles levam personagens por ambientes bastante diferentes: estações de trem, centros da cidade, área industrial, parque, região portuária e por aí vai. E essa variedade ajuda a impedir que a jornada pareça simplesmente uma longa rua com inimigos aparecendo de todos os lados. Logo no começo, a cidade destruída estabelece aquele contraste interessante do jogo, onde estamos em um mundo que tenta se reconstruir depois da guerra, mas a violência ainda domina as ruas. Depois, a aventura literalmente coloca os personagens dentro de um trem em movimento, antes de levá-los para as áreas urbanas e industriais. E é nesses ambientes que a Konami começa a brincar ainda mais com a ação. Os objetos espalhados pelo cenário podem ser destruídos e muitas vezes escondem itens ou armas, caixas, barris, latas de lixo e até bancos de praça. Podem deixar de ser apenas decoração para se transformar em boa parte da estratégia. Existe um momento, por exemplo, no trem, mais precisamente na segunda fase, que até porquinhos que andam em volta da mãe podem ser atirados com uma pequena mudança que torna a ação menos estranha. Isso mesmo, os porquinhos viram bolas de futebol. Infelizmente, por mais que a Konami tenha se esforçado para sair da caixinha, os cenários não oferecem nada de diferente perto dos demais jogos do gênero. Da mesma forma como com relação aos inimigos, que são genéricos, com nomes simples e só para cumprir tabela, modelos com desenhos toscos e chefes caricatos. Aqui a gente até destaca que alguns detalhes merecem ser apontados, como armas, pequenas características dos chefes, como máscaras que se soltam, e assim vai. Mas a inovação acaba aí. Acaba sendo mais do mesmo, porém bem divertido da forma que a gente já conhece. Até as trilhas eram meio toscas. Cumpriam seu papel, mas eram ritmos que às vezes nem combinavam com as fases em si. Para a Guild Gang, a Konami criou uma coleção de figuras estranhas, adicionais como sujeitos armados com canos, correntes e até inimigos que utilizam tampas de bueiro como escudo. Conforme avançamos pelas fases, a variedade aumenta junto com a dificuldade, até que no fim dessa longa jornada, os 3 protagonistas finalmente chegam ao lugar onde tudo começou. Fase final, onde está Lord Geld. É aí que a simples missão de resgatar a China se transforma no confronto definitivo contra o homem que controla aquela cidade pelas sombras. Depois de atravessar a cidade, todos os seus perigos, Wade, Boris e Kaio finalmente chegam ao último destino da jornada. E o lugar praticamente funciona como uma retrospectiva de tudo que os 3 enfrentaram durante o caminho. Pinturas e elementos espalhados pelo cenário fazem referências aos inimigos que apareceram durante a aventura, enquanto a própria construção reforça que estamos entrando no território do verdadeiro responsável por todo aquele caos. Mas antes de chegar ao seu mestre, o trio ainda precisa enfrentar Red Fred, o homem que sequestrou China no início da história. E ele é um personagem até chatinho de ser enfrentado. Tem alguns golpes meio indefensáveis, mas observando bem os padrões a gente consegue derrubar. E Violent Storm a partir daqui ainda guarda uma última surpresa. Lord Geld aparece inicialmente sentado em seu trono com uma aparência quase ridícula e frágil.
junto com uma vozinha que engana bastante. Até que ele se levanta, e aquilo que parecia ser apenas um sujeito excêntrico revela sua verdadeira forma, um enorme monstro com força descomunal e ataques sobrenaturais, transformando o confronto em uma batalha completamente diferente de tudo que os protagonistas haviam enfrentado até aquele momento. É um daqueles momentos em que a Konami abandona qualquer tentativa de parecer realista e abraça completamente o absurdo. Geld dispara projéteis, fogo do chão, utiliza ataques de energia e parte para cima dos protagonistas com uma força brutal. Depois de tanta pancadaria, o Império de Geld finalmente chega ao fim quando ele é derrotado. E a maneira como ele morre é talvez uma das demonstrações mais simples de senso do humor de Violent Storm. Derrotado, o vilão perde o equilíbrio e cai, mas não antes de soltar o último grito completamente inesperado. E isso mesmo, depois de tudo aquilo, o grande Lord Geld termina sua história praticamente implorando pela mamãezinha. Com o vilão derrotado, Sheena finalmente está livre. E aí vem o encerramento. Protagonistas deixam para trás toda aquela confusão e seguem viagem, enquanto a cidade finalmente pode respirar sem ameaça de Geld Gang. É um final simples, direto e feliz. E existe ainda uma pequena particularidade quando a aventura é jogada em multiplayer. Se mais de um jogador estiver participando, Sheena não abraça os três. Ela dá atenção justamente ao personagem que desferiu o último golpe em Lord Geld. Ou seja, até nos últimos segundos, Violent Storm consegue transformar uma história simples de resgate em uma pequena disputa entre os próprios jogadores. Violent Storm nunca quis contar uma história complexa. O título queria colocar 3 personagens na rua, criar uma ameaça absurda e encher a tela de inimigo, fazendo você atravessar 7 fases até chegar ao grande vilão e ainda ficar com a garota. Sheena sendo salva, Lord Geld derrotado, a tempestade finalmente acabou. Mas para um jogo da Konami lançado em 93 fica uma pergunta. Ué, foi lançado algo além dos arcades? Não, foi exclusivo para os arcades. Não recebeu conversões oficiais de consoles da época e nem depois. E isso é estranho, afinal estamos falando da Konami, uma empresa que já tinha uma presença enorme nos consoles e que também possui uma verdadeira coleção de sucesso nos arcades. Mas Violent Storm ficou preso àquelas máquinas, infelizmente. Lembra muito aqueles filmes que saíram para cinema, mas no fim eram água com açúcar demais e acabaram servindo como uma sessão da tarde. Uma das coisas que ajuda a explicar porque ele acabou sendo menos conhecido do que outros beat'em ups da época e da própria Konami. Quem conheceu o jogo nos fliperamas podia simplesmente colocar uma ficha e sair jogando, mas acabava não rendendo muito depois disso. Era comum, apenas divertido, mas não incentivava nenhum rejogo. Em compensação, Violent Storm não foi um fracasso ou desapareceu das máquinas. Pelo contrário, registros da época mostram que o jogo teve presença relevante nas listas de popularidade, chegando ao 21º lugar entre os arcades de mesa mais bem sucedidos no Japão em novembro de 93 e aparecendo entre os títulos mais populares da América do Norte em 1994. A partir da abençoada emulação, hoje temos acesso a jogos como esse que não foram muito divulgados à época, mas marcaram, de certa forma, como uma daquelas pérolas que os fãs de arcade continuam descobrindo décadas depois. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais justa não seja se Violent Storm é um dos melhores beat'em ups já feitos, porque é fácil responder. Ele não foi isso nem de perto, mas era divertido. Mesmo assim, acabou sendo lembrado por muito menos gente do que merecia. E quando um jogo como esse volta a aparecer depois de décadas, ele não precisa competir com os clássicos. Ele precisa nos lembrar de uma coisa. Algumas tempestades passam, mas certas lembranças ficam. E para vocês que jogaram Violent Storm nos arcades, fica a pergunta. Essa tempestade ainda merece ser lembrada? Contem aí nos comentários qual foi sua experiência com o jogo e se nunca jogou, diga também se depois desse vídeo ficou com vontade de conhecer. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também sente saudade dos arcades. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!